Bom dia, irmãos. Com a máscara vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo? Estava com saudade dos irmãos, né? Dessa maneira que é tão usual, né? No vídeo, nada contra o vídeo, mas fica meio distante assim. A gente não tem aquela recepção, o retorno. Então estava com saudade desse momento de estar aqui com os irmãos no local de culto, para que a gente pudesse fazer a nossa EBD. Já tem acho, uns 4 meses, né? Longe aí desse formato. Mas Deus nos deu a bênção de estar de volta aqui. Aos pouquinhos vai tudo voltando ao normal. Daqui a pouco está tudo certo, todo mundo sem máscara, e a vida segue. Iremos orar nesse instante, irmão, nosso Deus, começando assim a nossa EBD. Pedir a nossa irmã Isaura que, por favor, possa estar intercedendo a Deus nesse momento, pela nossa EBD. Sim, por favor. Amém. Irmãos, vamos cantando nossos hinos. O hino 154. É bem conhecido. É possível todos nós cantarmos ele. 154. Pergunta a nossa irmã se é possível ajudar a gente aqui na direção do hino. É possível, minha irmã? Por favor. Hino 154, tá certo? Tá bem ali. A irmã fica à vontade. O que a irmã achar melhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. No século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, firme nas promessas, Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu convido os irmãos que, por favor, abrem suas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler somente esse versículo da palavra. 2 Pedro 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o texto ele não é só esse, o texto base da nossa lição vai até o 18, mas esse daí é o suficiente para que a gente possa pensar na lição dessa manhã. Qual o título da nossa lição, irmãos? O título da lição, a lição 8. Estudou errado, foi? Ô, benção. Espiritualidade saudável, não é? É isso aí, tá certo, tá tranquilo. Mas a gente tá em tempo ainda para a gente dar uma olhada e aprender a lição, né? O que é essa espiritualidade saudável, né? Então nós temos a preocupação, é muito comum a pessoa com a sua preocupação de sua saúde, não é? Então a pessoa tem a preocupação de não adoecer, não ficar doente, se cuida, come o alimento chamado saudável, tem a preocupação de anualmente, ou até menos que isso, comparecer ao serviço médico, né? Tudo isso para cuidar da sua saúde. Então a parte espiritual também requer o cuidado de cada um, né? Sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, o cuidado, né? Para que o crente tenha a sua vida espiritual saudável, né? Que ele vá bem espiritualmente. Ele começa dizendo: Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar no estudo dessa lição. Então, independente das circunstâncias, o crente, ele cuida, né, da sua saúde espiritual. Ele precisa estar ali preocupado com isso, não é? Então, da mesma forma do cuidado corporal, aconteça o que acontecer, a pessoa está sempre preocupada com o seu coração, com a sua pressão. Então, na questão espiritual, muita coisa acontece. Então, o crente não pode vacilar com a questão espiritual, não pode se descuidar, digamos assim. O ponto 1 é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige, não é limitado pelo tempo. É aquele que vive a temporalidade. O que vem a ser, irmãos, a temporalidade? Aquele que vive a temporalidade. O que vem a ser a temporalidade? Perfeito. Isso. Isso. Esse é o caminho. Obrigado, minha irmã. Então é isso mesmo, não é? Então o tempo de Deus é eterno. Então não existe minuto, segundo, ano, milênio. Mas nós, seres humanos, nós somos limitados também pelo tempo. Então nós temos um tempo de existência.
um tempo de vida. Cada um vai ter o seu, 10 anos, 20, 1000, 100, não sei, Deus é que sabe. Mas cada um tem o seu tempo. Então, o ponto é exatamente isso. A pessoa viver o seu tempo, né? Nessa preocupação de viver bem. Quando lidamos com o propósito de Deus, a questão de tempo é indiferente. Né? É isso que Pedro queria ensinar. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar. Não que o tempo seja irrelevante. Temos que ter preocupação com o tempo, para nos programar, para nos organizar. Mas com relação às coisas de Deus, naquilo que nós esperamos de Deus como promessa, não deve haver essa preocupação de tempo. Então, quando a gente promete algo à criança, quando é que é? Quando é que vai me dar? É amanhã, é dia tal, não sei o quê. Então, existe já desde pequenininho essa preocupação com o tempo. Já com Deus, é o tempo dele. Não é? Então, existia aquela preocupação que Jesus estava demorando. Tem gente que tem essa preocupação, é possível. Está demorando. Está demorando porque nós somos limitados pelo tempo. Só que para Deus, como ele diz, não tem essa coisa de 1000 anos, um dia. Indiferente. Para Deus, ele é eterno mesmo, então não tem essa preocupação. O que para ele é normal, a gente está demorando. Tem 2000 anos e nada. Então, para Deus não funciona assim. Né? Então não deve ter o crente essa preocupação. Ele vive na certeza que Deus está cuidando de tudo. Então não deve estar preocupado com o tempo. É preciso ter a compreensão do que seja nosso tempo e o tempo de Deus. Não é? O nosso tempo e o tempo de Deus. Talvez o tempo de Deus seja para amanhã, no nosso tempo. Não é? Jesus pode voltar. Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Sim, Deus achou que deveria ir daqui a 10 anos. Talvez alguns irmãos não passem pela morte física. Vai ser arrebatado. Já vi um monte de gente falando, eu não vou morrer, vou ser arrebatado. Eu que não vou ficar conjecturando quando Jesus vai voltar. Não é? Aí alguns pegam a Bíblia, fica calculando, fica decifrando. Tem uma parte na Bíblia que daquela pessoa que ajuda a outra que estava caído, e quando ajudou, pagou lá os negócios, e disse, daqui a 2 dias eu vou voltar. Aí alguém pegou esse texto que fala, né, que um dia é como 1000 anos, aí fez uns cálculos lá, eita, Jesus vai voltar no ano 2000. Aí era 1999, eu estava lá, e estava lá o irmão sentado no computador, feliz e alegre, eu não vou morrer, vou ser arrebatado, porque a pastora fulana, não vou falar o nome, que é gravado, depois está aqui a pastora me processando. A pastora fulana falou que Jesus vai voltar no ano 2000. Eu já estou em 2020. Né? E o pobre do irmão, também não vou falar o nome dele, estava calculando lá a volta de Jesus. Então o tempo de Deus não é assim, irmãos. Deus não fica botando charadinha na Bíblia para alguém ficar calculando o tempo da sua volta. Tá certo? Não é assim que funciona. Aí ele fala de pandemia, isso que a gente já está vivendo, e diz, Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não é? De vez em quando nós nos surpreendemos com alguma coisa. Teve um ano aí que teve uma calamidade terrível. Foi o tsunami. Foi algo terrível. Depois, mais para frente, teve um outro aqui no Rio, que também foi devastador também, ceifou muitas vidas, não é? Então, nós nos surpreendemos, nos chocamos. Agora vem essa situação de pandemia. Então, muitas pessoas, é natural do ser humano se chocar, ficar perplexo, não é? Mas Deus não é assim. De vez em quando eu vejo no grupo da igreja alguém colocando assim, Deus está no controle. E é fato, é verdade.
Tudo está no controle de Deus. Por mais que a gente não compreenda o que está acontecendo, mas Ele é Deus, Ele é o Senhor, sabe todas as coisas. Então, aquele que cuida do nosso tempo, cuida das nossas vidas, Ele está no controle, Ele está sabendo o que está acontecendo, não é? Então, isso vai passar, Ele está no controle e vai dar tudo certo. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. E às vezes alguém pode ficar achando que está tudo perdido. Aí para. Não é? Vamos parar. Está tudo perdido. Mas não é assim. Deus, Ele está no controle de tudo. Então o crente segue fazendo aquilo que Ele mandou. Dentro daquilo que tem que ser feito. Né? Nenhuma palavra com relação a questão dos cuidados. Cuidado todo mundo deve ter mesmo. Se está doente do coração, não vai ficar se enchendo de gordura. Se está doente da diabetes, não vai ficar se enchendo de açúcar. Então, cuidado deve ter de acordo com cada circunstância. Então, o crente ele é uma pessoa cuidadosa. Quando a gente vai evangelizar, nós temos o cuidado de um casal. Por quê? Porque um casal é melhor para falar. Se for uma moça, o casal é mais apropriado. Se for um homem, o casal é mais apropriado. Imagine se vai duas moças para evangelizar um rapaz. Né? Então fica melhor um casal. Então é o cuidado normal, sem problema nenhum. A vida é assim, tomando cuidado. Ponto 2. Compreender que o tempo do cumprimento das promessas de Deus como base da sua longanimidade. Ou palavra difícil. Essa palavra difícil quer dizer o quê, irmão? Prestaram atenção na palavra difícil? Qual é a palavra difícil? Essa palavra é muito certo. O que mais? Obrigado, irmã. O que mais? Deus é longânimo. E nós? Nós não somos não longânimo. Deus é. Não é? Então é sobre isso que ele vai falar. Muito interessante também. O que para alguns cristãos é uma promessa demorada, para Pedro é um tempo da longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Não é? É algo demorado. Mas Deus, ele é eterno só no tempo? Por exemplo, a sua misericórdia, ela é limitada? O seu amor, a sua paciência com a gente? Hã? Então, da mesma forma que ele é no tempo, ele é eterno no tempo, ele também é nos seus outros atributos de Deus. Ele é. Da mesma forma. Então, o crente trabalha nessa compreensão, nesse entendimento. Não é? Então, de vez em quando alguém fala assim, olha, só dou 3 oportunidades. De vez em quando a gente escuta isso, né? Não, a minha paciência acabou com o fulano. Não é por quê? Porque nós somos humanos. O humano, ele é limitado. Ele se acha no direito de limitar. Só que Deus é diferente. Não é? Então, não podemos dizer, a paciência de Deus acabou com o irmão. Não, a paciência está ali. O que acabou foi meu tempo. Eu não sou limitado. Não é? Então, se sou limitado, meu tempo vai ter que chegar. Não tem jeito. Em algum momento eu vou morrer. Não tem para onde correr. Não é? Então, as oportunidades a mim que são dadas, está condicionada ao meu tempo, que é diferente, que é limitado. Então, Deus é misericordioso o tempo todo. O amor de Deus não tem como medir. Ele é grande, ele é ilimitado. Então, é sobre isso que ele trabalha. Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável.
Às vezes misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoal, individual e promessa geral. Quando alguém pega a Bíblia, precisa ter essa preocupação, não é? O que é uma promessa individual, irmãos? Isso. Alguém poderia me citar na Bíblia uma promessa que era especificamente para uma pessoa que não se aplica às outras? Me cite assim um exemplo. Foi promessa tal, era só dele. A de Abraão, qual foi que a de Abraão que era só dele? Isso. Mais alguém? É evidente que os outros participaram do processo. Mas aquela promessa era dele. Deus pode aplicar a promessa, Deus pode fazer isso com qualquer irmão? Pode, Deus é Deus, não é? Mas eu não posso chegar para o irmão A, irmão B, e dizer, olha, você é pai, vai ser pai de grande nação. Eu, da minha cabeça, do meu entendimento, não posso fazer isso. Não é? E tem promessa que é para aquele tempo específico que ele está prometendo. Eu também não posso pegar aquela promessa do tempo específico e querer aplicar em qualquer tempo. Tem que ter esse cuidado, não é? E tem promessa que é geral. E qual a promessa geral que a gente está focando no estudo dessa manhã? Que ele menciona no estudo. Que é para todo ser humano. Ninguém está isento. A volta do Senhor Jesus, não é? Então, a volta do Senhor Jesus é algo que Deus prometeu para todo ser humano. A salvação, ela se destina somente a uma pessoa? Ou todo ser humano tem direito? Todos têm direito, não é? Então, há de se ter essa preocupação, porque é interessante falar sobre isso. Porque, de vez em quando, o crente pode estar caminhando por aí, aí alguém vai profetizar para ele, esbarra com alguém. Uma vez fui fazer evangelismo, aí quando nós batemos na casa de uma senhora, me parecia uma irmã, ela saiu, fechava os olhinhos e começava a falar, como se Deus fosse para o irmão, para o pastor, para fulano. E ela começava a falar, prometendo isso, aquilo outro. Não é? Aí ele profetizando na mente daquela irmã. E muitas das coisas são óbvias. Eu falo o tempo todo, alguém falou assim para mim, olha, a profetisa disse para mim que Deus está irado comigo. Está aprontando um monte. Eu falei, mas está na Bíblia lá dizendo que a ira de Deus sobre permanece. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está em pecado? Está aprontando? Ele está irado mesmo. Não se cuide, não, para ver. Aí alguém disse, eu já fui para perto dela, ver se ela tinha uma profecia para mim também. Né? Nada contra isso. Cada um crê naquilo que acha que deve. Não é? Mas tem que ter essa preocupação. Depois a gente vai entrar no... Ele fala no estudo da Bíblia, a gente vai voltar essa palavra. Mas essa preocupação precisa haver naquele que está querendo ter uma vida espiritual saudável. Ele precisa entender essas coisas. Entender o que Deus fala, entender realmente a palavra, entender. Né? Ele está crescendo saudável. Alguma palavra? Algum comentário? Pode me interromper, irmãos, qualquer momento, não há nenhum problema. Tá? É interessante quando vocês fazem intervenção, ok? Não tenha problema com relação a isso. Pedro fala da volta de Jesus, uma promessa geral, né? Alguns murmuravam e mudavam de comportamento. Todo mundo sabe o que é murmurar, né? O que é murmurar? Reclamação é algo terrível. Alguém fala assim para mim, mas o senhor reclama muito, eu já reclamei mais. Né? De fato,
tem esse problema, mas nós aprendemos sempre. O crente está sempre aprendendo. E ele está sempre melhorando. Né? O crente, ele busca melhorar. Não sei se um dia ele vai chegar mais, ele vai melhorando. Se ele hoje reclama um tantinho, amanhã ele vai reclamar menos ainda. Não é? Então a vida dele não é para estar reclamando, não. Né? Alguns reclamavam porque não viu o cumprimento da volta de Jesus. Como disse, é o tempo de Deus. No tempo de Deus, ele vai voltar. Ninguém precisa ficar agoniado. Né? Vai acontecendo num tempo que tem que acontecer. Romanos 8, 28, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, aconteça o que acontecer. De novo, eu lembro a pandemia. Crente tem problema, tem dificuldade. Crente passa por alguns momentos difíceis. Não é? Quem não passou tem chance de passar. Não vou dizer aqui que todo mundo vai passar, mas é possível que passe por problema, né? Mas Deus estando no controle, aquilo de alguma forma vai trazer coisa boa, bênção, vai ajudar de alguma maneira a vida do crente, na vida do irmão, né? Ponto 3. Renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Ele cita o texto: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensível e em paz. Não é? Vivemos aqui e agora, mas com perspectiva da eternidade. O que é que espera o crente na eternidade? Alguém poderia citar algo que espera o crente na eternidade? Isso, não é? Um dia Jesus vai voltar e vai levar cada um de nós. Nós falamos isso, quem não entende, não conhece, o crente está com algum problema, né? Jesus vai voltar? Vai voltar. Vai levar o crente, a pessoa salva em Jesus? Vai. E se ele tiver já morrido, vai acontecer o quê, irmão? Já morreu? Certo. E vai embora. Então, todos aqueles irmãos que já foram, vai ressuscitar e vai com Cristo. E aquele que estiverem vivo na época, vai acontecer o quê? Certo. Eu, quando era novo crente, quando era crente, eu era novo convertido, o pessoal falava muito. O pessoal. Oi, irmão. Não, como homem, ele já. Essa época de homem para Jesus já passou, né? Acabou lá no dia lá que ele foi para o céu. Aquela forma deixou de existir. Né? Então nós entendemos, o pastor está ali, se puder ajudar a gente, pastor, ela fez a pergunta ali, eu prefiro que o senhor responda, que fica melhor. Que Jesus, quando voltar, vai voltar em forma de homem ou de espírito. Amém? Sim, minha irmã. Certo. Certo.
Tá, é só... Nenhum irmão, por favor, nenhum dos irmãos tem essa preocupação de que aquilo que ele vai falar, a gente vai debochar, vai achar que não está colocando. Não, toda dúvida ela é pertinente, tá? Então, assim como a irmã Terezinha, todo e qualquer irmão quiser trazer alguma coisa, traga na tranquilidade. Aqui é uma escola, é para isso mesmo, para a gente aprender, tá bom? Então a gente aprende o tempo todo. Certo. Obrigado, pastor. Então, irmã, sim mesmo. Certo. 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 Certo, certo. Certo. Obrigado, minha irmã. Certo. Então, de maneira assim, bem simples, nessa para a gente passar o outro assunto, é porque o próprio ser humano ele vai ser transformado. Essa matéria ela não herda a eternidade, porque a matéria é algo a princípio limitado, né? A matéria. Então Jesus ele vai vir da forma também, né? Jesus é Deus. Então na hora lá a gente vai tirar a nossa dúvida aí. O irmão vai estar na bênção lá, sendo ressuscitado, tá? Mas com certeza não vai vir de forma humana não, Jesus não virá, né? A Bíblia, ela mostra dessa forma, tá bom, irmã Terezinha? Tá bom, irmãos? Tranquilo? Vamos lá. Vivemos num contexto pátrio-terreno, mas sabendo que temos valores eternos, né? Então a vida nossa é essa aí. Nós trabalhamos, acordamos cedo, ficamos cansados, temos fome, sede, por aí vai. Mas sabendo que nós temos uma eternidade. Um dia a nossa existência terrena vai acabar e nós estaremos na eternidade com o Senhor, né? No último sepultamento eu falava que em lugar de descanso, né? Lugar de descanso. Descanso não é porque está cansado. Descanso é porque terminou a tarefa. Acabou. Cessou. Né? Então alguém... Eu falei, ó... Aqui não é nosso lugar de descanso. Desse corpo, né? Na nossa existência, não é nosso lugar de descanso. Nosso lugar é lá. Está com o Senhor. Então a gente vive nessa vida sabendo que um dia vai estar lá. Vive normal, cuida dos seus afazeres, certo. De vez surgiu uma época aí, não sei quando, um grupo aí que andava com vestidinho comprido, todo mundo acompanhando, tal. Não queria saber de mais nada, não trabalhava, só queria saber de estar cuidando lá.
acompanhando lá o líder dele. Não é isso. Ele cuida da sua vida normal, mas sabendo da questão espiritual. Ele segue, faz o melhor que puder na existência dele, com a visão na eternidade. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Murmurando, reclamando, debatendo tempos e estações? Não. Especulando o resultado? Não. Precisava viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino, enquanto aqui, é o meu compromisso de viver de maneira saudável. Então, ele vai procurar viver o melhor que puder, como crente, como cristão, como filhos e filhas de Deus. É assim que ele vai procurar viver. De vez em quando vai errar, acontece. Mas se pecar, ele faz o quê? E vai falar com quem? Amém? E segue. Levanta e segue. Tá? Se põe de pé de novo, Deus já vai estar de pé. E ele segue a caminhada dele. No ponto 4, tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Né? Assim como não existe uma vida saudável sem boa alimentação equilibrada e rica de vitaminas e sais, minerais e tudo no corpo precisa estar bem ajustado e funcionando devidamente, também a vida espiritual precisa de alimento, que é a palavra de Deus. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma irmã, que ela sempre fala, vitamina B, a Bíblia. Quem é a irmã que fala, de vez em quando lembrava isso? Alguém lembra? E falava, vitamina B, a Bíblia, já falava em outras vitaminas, mas eu lembrei bem da vitamina B, que é a Bíblia. Não é? Então, volta lá no início. Então, o crente, ele precisa tomar conhecimento, aprender Bíblia, conhecer Bíblia. Não é? Porque a Bíblia ela é fundamental, porque a Bíblia é onde você vai aprender. Eu não posso inventar um conceito meu particular que não esteja amparado na Bíblia. Eu não posso viver um conceito de uma outra pessoa. Eu sou cristão, então eu tenho que aprender de Cristo. Eu tenho que fazer aquilo que Ele ensinou. Não é? Se eu não estou fazendo, eu preciso fazer. Ah, eu estou errando nisso? Então vou me consertar pela Bíblia. Tá certo? Então a Bíblia, ela é fundamental. Aí vocês vão lembrar quando eu falei de pessoas estar profetizando. Então, se você é um conhecedor da Bíblia, você vai perceber que aquilo não está certo. Uma vez alguém falando para mim, mas ele fala do que ele vivencia. Eu falei, maldição hereditária não tem amparo na Bíblia para os crentes. Alguém foi na igreja lá, pregou um monte de coisa lá, e no final a igreja se rachou. E uma delas, eu lembro bem, foi maldição hereditária. Aquilo foi uma confusão tremenda. Né? Mas daí você vai olhar a Bíblia e ela fala outra coisa. Não é? Então o crente precisa buscar a Bíblia. Tem que se alimentar da palavra. Ele tem que criar um horáriozinho para que ele leia a Bíblia. Não é? Então o crente não almoça, não come feijão, não come arroz. Normalmente o horário do almoço é meio-dia, não é? Não, irmão Edson, pois não? Certo. Certo.
Certo. Mas entendi, irmão, obrigado. Mas quando nós falamos aqui da Bíblia, é a Bíblia nossa, a Bíblia dos irmãos mesmo. Sim, pastor. Obrigado, pastor. Isso é fato, né? A gente depara com muitas situações que é médico mesmo e a pessoa fica passando por situação até constrangedora, né? Bota a pessoa lá na frente, submete a pessoa a um constrangimento que você está vendo que é um problema. Ele tem que ir no médico, ele precisa consultar um especialista. Eu estava na igreja, alguém tinha uma irmã que não podia nem andar direito, estava ali magrinha, sentadinha no canto. Alguém, vem aqui, irmã, para receber oração. A irmã não podia nem andar, irmão. Será que não dava para orar para a irmã que estava lá no... Jesus, ele curou uma pessoa que não saiu nem de casa. Ele não foi nem lá. O homem falou, só diz uma palavra, meu servo será. Deus, ele não é limitado a isso. Quantas pessoas nós oramos aqui que estão lá no leito do hospital e elas são curadas? A gente, fulano está do hospital, já está em casa. Os irmãos oraram para o irmão durante a semana. Esses dias eu vi a irmã, o irmão já está em casa. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o irmão já estava em casa. Não é que a gente tem irmão especial, assim que a gente tenha mais afinidade, que todos são iguais, mas eu olhei aquilo ali, o irmão, já está em casa, recebeu alta. Aquilo ali fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Então não precisava a irmã sair do banco, coitadinha, magrinha, as pessoas amparando ela. Não era nem para estar ali, tinha que estar em casa, cuidando da saúde da pessoa. Né? Tem coisa que não há necessidade, é falta de conhecimento mesmo da palavra de Deus. Ela nos evita pecar. A leitura da Bíblia, né, nos ajuda. É a proteção da alma, do coração. Faz-nos firme no tempo de lutas, provações e tentações. Assim como nós tomamos posse do alimento, para que tenhamos resistência nas dificuldades, essa enfermidade que está aí, dizem que quem tem a imunidade boa vai passar bem por isso, quem não tem vai ter mais dificuldade. Mas isso de maneira regra geral,
Quem está com a saúde física boa, ela passa com mais propriedade pelas enfermidades. Não quer dizer que não vai morrer, todos morrem. Não é mais? Está mais forte. Da mesma forma, o crente que tem conhecimento, que se aplica à Bíblia, à oração, à espiritualidade, ele vai passar essa dificuldade de uma maneira diferente. Você vê se o crente que está realmente apropriado, está com o seu parente lá no hospital, quantas vezes eu vejo no grupo da igreja pedindo oração, não é? Está o crente lá firme na posição da sua dificuldade. Por que ele está dessa maneira? Porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele conhece. Ele sabe a fé que ele tem. E por que ele sabe? Porque ele aprendeu. E como ele aprendeu? Pela Bíblia. Ele vai estar mais forte, não é? Vai estar mais resistente. E quando as dificuldades bater a sua porta, vai encontrar uma pessoa mais forte. Ela vai passar a dificuldade e ele vai continuar ali. Graças a Deus. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. Né? Então, o conhecimento da palavra de Deus vai trazer realmente felicidade ao crente. Então, quando ele tiver uma dificuldade, vai lembrar por exemplo, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ele vai lembrar da certeza que Deus vai fazer algo. Não é? Em algum momento, algo vai acontecer. Ele já vive aquela alegria. Esses dias, alguém estava alegre. Eu falei, está alegre, o que está acontecendo? Quando tu está alegre assim, alguma coisa tem. Né? Ou vai aprontar alguma coisa, ou vai receber alguma coisa. Aí alguém falou assim, não, o pai disse que ia dar um dinheiro para ele. Eu falei, tá aí. O pai falou e ele já estava alegre. Nem tinha recebido, mas já estava feliz. Por quê? Porque ele confiava que ia receber essa promessa. Não é? Então o crente ele fica feliz é por isso. Ele tem a dificuldade dele, mas ele sabe que alguém prometeu algo a ele e esse alguém não falha. Ele é perfeito. E no momento oportuno, como fala a lição, aquilo vai acontecer na vida dele. E ele sabe, além disso tudo, que um dia, quando fizer a chamada, o nome dele vai estar lá. Vocês entendem bem isso, né? Não tem um livrão que vai fazer a chamada. Né? Vai fazer a chamada e ele vai estar lá. E quando Jesus voltar, vai levar um monte de gente, vai levar ele também. Que um dia ele vai estar na eternidade com o Senhor. Aí ele fica feliz. E como é que ele sabe isso? Bíblia. Ele aprendeu na Bíblia. Ele aprendeu lendo Bíblia. Ele aprendeu nos cultos aqui, nas quartas, nas EBD, nos cultos normais. Na sua vida cristã, ele foi aprendendo. De novo a pandemia. Não é a pandemia que vai interpretar as escrituras, mas a escritura que interpreta nossas experiências de vida, seja pessoais ou da humanidade. Né? Então é a Bíblia. Tudo está na Bíblia. Ah, está tudo na Bíblia, irmão. Alguém me perguntou um negócio, eu falei, está na palavra. Aí ele, a Bíblia tem tudo, até isso a Bíblia tem. Eu falei, até isso a Bíblia tem. Não é? Então eu preciso conhecer a Bíblia, porque ela ajuda bastante, não é? Alguém profetizando para um menino da igreja, um dos adolescentes, aí ele falou, mas está na Bíblia, ali os profetas duraram até João. Não, antes ele falou, eu não acredito nisso não, porque a Bíblia diz que ali os profetas duraram até João. Aí a pessoa, tu sabe mesmo as escrituras, e acabou o assunto. Aí ele falou, mas a pessoa não vai nem tentar me convencer ao contrário. Sabe por que não vai tentar convencer ele ao contrário? Porque não tem o contrário. Eu vou questionar isso, que está na palavra.
Então é importante conhecer a palavra. 5, sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Tá? O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também. Crente, ninguém fica chateado, hein? Às vezes eu pulo, mas às vezes eu tenho que passar. Crente preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, prefere chamando enlatados. O que é isso, irmãos? Prefere os enlatados. O que é que os irmãos entendem disso? Ele fala que tem crente que prefere os enlatados. O que vem a ser isso? Perfeito. Não é? Volta lá. Sim, minha irmã. Sim. Isso. Sim. Minha mãe falou muito isso para mim. Realmente, até mesmo, de vez em quando eu deparo isso, né? Eu penso que está na Bíblia e não está na Bíblia. São provérbios, dizeres populares que acaba virando uma marca, a gente não sabe, e acaba reproduzindo. E às vezes não está mesmo na Bíblia. Então, os enlatados. Às vezes acontece isso mesmo. A pessoa quer a experiência do outro lá, os enlatados da vida, e vai passando. Às vezes eu pego no status, assim, algumas frases bonitas. Aí tu vai fazer uma análise, aí pum, já cai. Não passa nem uma avaliação sucinta. Não passa. Aí eu falo, mas por que vocês ficam compartilhando esses negócios? Por que não compartilham a palavra? Fala da Bíblia, fala do Evangelho, fala das parábolas. Porque vamos falar de Cristo. Eu não posso tomar como algo importante para a minha vida alguma coisa sem sentido que alguém falou em determinada época. Não vou desmerecer, vou analisar, tiver algo útil, não há problema nenhum. Mas botar acima da palavra, o crente não deve fazer. A palavra é importante. Nós temos como compartilhar. Sim, pastor?
Obrigado, pastor. Verdade. Então, irmão, nós devemos ter a preocupação, está sempre comparando. Ele fala, né, redirecionar. De vez em quando a gente pode estar errado. Redirecionar sempre na pessoa de Cristo. Cristo é a nossa referência. Está perdido? Cristo. Né? Tem algo? Cristo. Volte sempre na pessoa de Cristo, sabendo que um dia ele voltará e vai nos levar. Então, o crente, ele redireciona, tem que ter o conhecimento, buscar aprender, e sempre volta na pessoa de Jesus Cristo, né? Se tiver se sentindo perdido. Para pensar em agir. Compreenda a vida, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Então, segue a vida sabendo que Deus está no controle. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir o nosso compromisso com valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Né? Dedique mais do seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça, do conhecimento de Jesus. Amém? Então, essa é a nossa palavra nessa manhã. Eu passo ao pastor.